Fala galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o professor Leonardo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o absolutismo e também o mercantilismo, que era o sistema político e econômico que vigorava naquele momento ali do fortalecimento do absolutismo. Mas, antes de mais nada, vou para vocês, ó. Que delícia! Tô lembrando aqui o café que nós tomávamos de manhã cedo na escola. Que beleza. Meu Deus do céu, que saudade. Mas, antes de mais nada, eu vou pedir a você que dê um like no nosso vídeo. Comenta aí e curte também um pouco sobre esse vídeo, né? Lá, marque também o sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as novidades, beleza? Então, vamos lá, vou colocar aqui para vocês, tá? Um pouco sobre o nosso conteúdo, beleza? Até mesmo tirando algumas partes também da nossa apostila, que fica melhor para poder a gente conseguir entender um pouco sobre esse conceito ou desse período histórico, beleza? Então, temos aí um pouco de claridade aqui, até mesmo refletindo no óculos, mas não tem problema não, beleza? Então, vamos lá. A Idade Moderna, né? Lá vai de 1453 a 1789, nós temos aí as lideranças, a idade, né? Nós temos aí, na Idade Moderna, nós temos a idade, né? Onde nós temos a união entre o rei e a burguesia, tá? Nós temos algumas mudanças estabelecidas aí com o fim do feudalismo, que na política nós temos o absolutismo, na economia a proximidade também com o mercantilismo, tá? E aí, dentro desse contexto, nós temos algumas definições, né? Principalmente começando aqui pelo absolutismo, é bom nós definirmos o absolutismo como uma política caracterizada aí pela centralização do poder em torno da figura do rei, né? Em torno aí da figura do monarca, beleza? Então, o absolutismo, né? Você tem aí, dentro do absolutismo, nós temos uma figura muito importante, né? Que é o Luís XIV, né? Que era o símbolo aí do Rei Sol, né? O símbolo máximo aí de uma representatividade aí do absolutismo, tá? Nós temos Henrique VIII, Elizabeth I na Inglaterra, enfim. Então, dentro desse Estado nacional moderno, né, que nós encontramos no período da Idade Moderna, nós temos aí territórios definidos, né, idioma nacional e algumas outras burocracias do Estado também. E essa união entre a burguesia e o rei, né, que fortalecem o rei, dá autoridade a ele, né? Nós temos aí, no nosso livro, vem mostrando alguns pensadores que tentam legitimar o poder do rei, ou esse poder na figura do rei, tá? Entre esses pensadores, a gente pode destacar aqui Nicolau Maquiavel, né, com o livro Príncipe, tendo aí como principal frase, né, da sua teoria, né? Os fins justificam os meios, né? Ele diz que o rei, ele tem que ser amoral, né? Ele não pode ter, quando eu falo moral, né, ele não pode ter moral para poder exercer o seu poder. Então, a ideia dos fins justificam os meios é que o resultado, né, o fim, né, ele é muito maior do que os caminhos percorridos para ele. Então o rei ele poderia fazer qualquer coisa, tá? Contanto que o fim fosse atingido, beleza? Outro também é Thomas Hobbes. Thomas Hobbes ele diz lá no seu livro Leviatã que uma frase aí, né, que a gente pode sintetizar a ideia dele é que o homem é o lobo do próprio homem. O homem no seu estado natural, né, no seu estado primitivo, esse homem ele lá no seu estado primitivo, ele poderia, né, ele tinha, na verdade, ele
toda a liberdade, né, liberdade total. E uma vez que ele tem essa liberdade, esse homem ele vive em estado de alerta o tempo inteiro, né? Porque realmente o homem vivia lutando entre si, o homem lutava entre si em prol, devido aí à sua liberdade, né? Então, ele abriu mão da sua liberdade para que esse homem, esse rei, o monarca, ele pudesse dar paz, né? E através de leis, ele estabeleceria aí o seu poder sobre esses homens, dando a eles paz, tá? Então, a ideia é essa, através da paz, o homem em busca de paz, ele faria esse acordo aí com o monarca, tá? Dando aí poderes absolutos ao monarca, tá bom? Então, essa é a ideia de Thomas Hobbes, por exemplo, né? Thomas Hobbes. Tem também Jacques, né? O Jacques Bossuet, né? Com o seu livro Sagradas Escrituras, ele dizia, né, que o homem, o poder do homem, o poder do rei, ele é dado por Deus, né? É a chamada teoria do poder divino, né? Que o poder do homem ele é dado por Deus e que, logicamente, você vai questionar Deus, ninguém naquela época, é uma forma muito fácil e simples de você poder dar total poder para um ser, né? Para alguém que era realmente o poder divino dos reis, tá? Segundo a teoria de Jean-Jacques. Falando um pouco sobre o mercantilismo, nós falamos aí sobre o absolutismo, sobre os teóricos do absolutismo, e que o absolutismo ele concentrava o poder total na mão do rei, tá? Já o mercantilismo, que era a economia, né, voltada para as atividades econômicas, né, mercantis, principalmente também manufatureiras, ele tinha o principal objetivo de obtenção de metais preciosos, né, e também o fortalecimento das monarquias. Então, resumindo, o mercantilismo ele era políticas e práticas econômicas que faziam com que o rei ele pudesse se fortalecer e também fortalecer o Estado, tá? Então, como que funcionava o mercantilismo, tá? Eles acreditavam que as riquezas, né, de uma nação era ligada proporcionalmente, tá, à quantidade de ouro e prata que essas nações tinham, tá? Que a gente chama isso aí de metalismo, que é um dos pilares do mercantilismo. Um outro pilar do mercantilismo é a balança comercial favorável, tá? Que são um dos princípios aí básicos do mercantilismo. Então, primeiro, metalismo, balança comercial favorável, que era o saldo entre as exportações e as importações. Então, o que eles exportavam mais do que importavam, tá? Fazendo com que a balança comercial ficasse favorável para eles. E também o intervencionismo estatal, tá? Que o Estado, né, absolutista, ele intervém diretamente na economia, padronizando preços e também pagamentos, salários, enfim. Então, o mercantilismo ele tem esse tripé, que é o metalismo, balança comercial favorável e também a intervenção estatal. O mercantilismo, na verdade, ele funcionava com o absolutismo, tá? Então, somente através do absolutismo você tem uma intervenção diretamente estatal, tá? Uma balança comercial favorável, onde eles conseguiam extrair dali a vontade do próprio rei dentro das medidas econômicas, tá? Para o fortalecimento do Estado e acúmulo de capital, tá? Então, o mercantilismo ele era utilizado para o absolutismo, assim como o absolutismo também era utilizado para o mercantilismo. O mercantilismo está ligado diretamente ao colonialismo, né? Às colônias. Por quê? Através de matérias-primas retiradas da colônia, você consegue retirar um produto, você consegue ter um monopólio, tá? De matérias-primas e também monopólio também do mercado consumidor. Então, um exemplo que nós temos também na nossa apostila, falando sobre as colônias, que elas exportam, né, matéria-prima para a metrópole, tá? Em contrapartida, a metrópole exporta produtos manufaturados para a colônia.
Então, nós temos esse tipo de interação entre a colônia e a metrópole, e essa interação se chama através do pacto colonial, onde a colônia só pode exportar para a metrópole e comprar produtos da metrópole, tá? E onde a metrópole tem aí o controle sobre a colônia em diversos aspectos, tá? Fazendo com que a metrópole ela se fortaleça. O pacto colonial, que é esse acordo, né? Tipo, esse contrato, ele se mantenha. E além disso, você tem também o mercantilismo ele trabalhando para poder manter o Estado forte.